Luiz Eduardo Aurori, que é o nosso próximo palestrante. Ele é técnico e tecnólogo em radiologia, supervisor técnico da Radiotec IRSA. E, bom, ele vai falar dele para vocês, mas eu fico brincando com ele que o grande lance dele é que ele é um digital influencer. É o que eu conheço, assim, o primeiro digital influencer que eu conheço pessoalmente. Ele é o cara que faz que ele tem aquela página no Instagram, que é o Radiologia Curiosidade. Então, pessoal, deixar o Luiz agora falar dele aí. E, Luiz, seja bem-vindo. Aproveita o evento com a gente. Muito obrigado por você participar, tirar esse tempinho conosco. E, galera, aproveitem, tirem dúvidas com ele. Vai lá, Luiz, é contigo, meu amigo. Fala, César. Fala, galera. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de falar que eu estou numa responsabilidade grande demais, né? A Elisângela mandou muito bem, muito bem. Quase falei que minha internet caiu, porque, pô, ó, tá de parabéns. Mandou muito, muito bem, Elisângela. Tá de parabéns. Eu queria agradecer, César, ao convite. Foi legal, muito maneiro mesmo. Gostaria de agradecer também ao Lima e o Fabiano. Enfim, gostaria de agradecer a toda a produção que está organizando isso. E, enfim, vamos começar e vamos que vamos. Beleza? Posso? Pode, vai lá à vontade, cara. A casa é sua. Beleza. Casa de todos nós agora é sua, né? Que você está na casa de todo mundo. É verdade, é verdade. E todo mundo está na minha casa, né? Exatamente. Nunca uma distância ficou tão íntima assim como agora, né? É verdade, é verdade. Enfim, vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Como é que vocês estão vendo aí? Enfim, vamos lá. Eu vou falar sobre anatomia seccional do abdômen visto na tomografia computadorizada. Eu acho que essa parte é uma parte muito simples, muito prática, mas a galera não tem a menor ideia do que seja. Então, eu decidi montar uma aula que eu vou falar sobre o básico e vou mostrar o avançado para vocês. Primeiro, vou me apresentar, né? Meu nome é Luiz Eduardo Lisboa Aurori, mas a galera só me conhece como Luiz Aurori ou simplesmente Aurori. Enfim, isso é porque meu pai é técnico e vem de tempos, é isso, o Aurori. Eu sou formado desde 2006 e eu faço tomografia pediátrica desde 2009. E eu vou falar por que eu mostrei essa parte da pediátrica, da parte da pediatria. É um universo um pouco diferente, a gente não está muito acostumado com isso. Eu criei o Instagram, o Radiologia Curiosidade, para mostrar um pouco da minha rotina. Eu achei que eu estava muito, saturado um pouco da área e eu gostaria de compartilhar isso. Acabou crescendo bastante, é muito maneiro porque eu consigo compartilhar o meu conhecimento e todo mundo, muita gente, né, consegue compartilhar comigo o conhecimento da galera também. Enfim, a gente cria uma grande rede e todo mundo aproveita. Eu sou professor de tomografia computadorizada também, dou aula tanto online quanto presencial. E eu sou supervisor de uma clínica de radiologia, né, como o César falou. Aqui estão as minhas redes sociais. O Radiologia Curiosidade é onde eu só posto de curiosidades da radiologia ou falando sobre as minhas aulas. O Luiz Aurori é o meu Instagram. O Luiz Lisboa, o meu Facebook. O Luiz Aurori, @hotmail, é o meu e-mail. E esse aqui é meu telefone particular. Se quiserem mandar uma mensagem, pode ficar à vontade. Então, primeiro que eu gostaria de falar são os parâmetros técnicos que a gente vê na tomografia, certo? A gente tem basicamente três janelas, né? A gente tem janelas e filtros, mas eu não vou falar sobre filtros. A gente tem basicamente três janelas que a gente pode ver. A janela de partes moles, a janela de osso e a janela de parênquima pulmonar. E essa interação hoje vai ser uma interação muito bacana, porque eu não vou só mostrar isso aqui em poucas imagens, como eu vou mostrar o exame em si. Então eu falei que tem três janelas, partes moles, osso e parênquima pulmonar.
E a gente tem basicamente 3 tipos de posições, que é o axial, o coronal e o sagital. São 3 tipos de cortes. E a janela que a gente vai usar é a janela de mediastino, né, a janela de partes moles, e essa daqui, só para você ter uma noção, é a janela, né? O WW e o WL. Mais ali na frente a gente pode até dar uma olhada sobre isso. Então, se eu mostrar aqui uma imagem qualquer, eu posso pegar aqui e botar 3 imagens iguais ou parecidas, né? Se a gente botar mais lá para cima, e eu posso simplesmente mudar as janelas dela. Se você reparar, aqui eu consigo ver muito bem osso, vou dar um zoom aqui, você consegue ver muito bem osso, aqui eu consigo saber o que é costela e o que é vértebra. Nessa outra janela aqui, eu até consigo diferenciar o que é, mas não tão bem quanto aqui. Porém, nessa janela aqui, eu consigo ver o parênquima pulmonar. Eu consigo ver o que é ar e o que não é ar. Já nessa outra janela aqui, que é a janela que a gente vai trabalhar hoje, eu não consigo diferenciar aonde começa a costela e aonde termina a vértebra. Por isso, a gente tem 3 tipos de janelas. Basicamente, a gente tem outras janelas, mas a gente tem basicamente essas 3 tipos de janelas, que é parênquima pulmonar, osso e partes moles. E eu falei para vocês ali que a gente tem 3 tipos de projeção. Eu tenho a projeção axial, certo? Só vou botar aqui para alinhar certinho. Eu tenho a projeção axial, que é o que a gente corta. Eu tenho a projeção coronal e eu tenho a projeção sagital. Se eu passar o mouse aqui, você vai ver que essa linha verde, ela vai descendo. Mais na frente da aula, você vai conseguir entender melhor quais são essas estruturas e conseguir entender o porquê disso daqui. O porquê de subir, o porquê de descer. Então, se eu estou descendo a imagem aqui, essa linha verde, ela está descendo. Se você reparar, ela também está no sagital. Se eu colocar no coronal, essa linha verde, agora ela vai para frente e ela vai para trás, como no sagital. Vai para frente e vai para trás. Ó, foi para trás, estou vendo a coluna. Foi para frente, estou vendo o fígado. E aqui eu vou ver lateralidade, o lado esquerdo e o lado direito. Então, o axial vai dividir o paciente em parte superior e parte inferior. O coronal, ele vai dividir o paciente em anterior e posterior. E o sagital em direita e esquerda. É basicamente isso que a gente vai ver. A gente pode ver também os oblíquos, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Voltando lá na apresentação, eu falei que eu vou falar sobre a anatomia básica do abdômen. E primeiro que eu gosto de falar é o fígado, porque esse daqui é um topograma. E o que é o topograma? O topograma é como se fosse um raio-x simples. Isso daqui, se você reparar, é uma imagem igual do raio-x, só que não tem tanta definição quanto o raio-x. E ela serve como base para eu fazer a minha marcação na tomografia. Então, tem topograma, Scout, Survey, isso tudo é o localizador. Então, aqui, o primeiro que eu consigo ver aqui, na direita, lembrando sempre que na tomografia, assim como no raio-x, tudo que a gente vê do lado direito, do lado esquerdo é o lado direito do paciente e o lado direito é o lado esquerdo do paciente. Então, o fígado é o primeiro órgão que a gente consegue ver ali. Então, o fígado está na direita e eu consigo ver ele bonito aqui. Então, ele está na direita, eu consigo ver ele bem bonito aqui. Isso aqui no axial. Num coronal, olha ele aqui, a pontinha dele lá embaixo e ele está começando lá em cima. E no sagital? No sagital ele está aqui, certo? Esse é o fígado.
Sendo que tem um outro lado, certo? A gente tem essa outra parte aqui. Nessa outra parte aqui, essa outra parte aqui é o baço. O baço, assim como o fígado, são os dois órgãos que a gente consegue ver melhor, que a gente consegue ver primeiro. E geralmente, tá? Isso pode acontecer. O paciente pode ter alguma outra anatomia um pouco diferente, mas geralmente você vê primeiro o fígado e depois aqui o baço. O baço pode também estar um pouco mais acima, mas essa é a marcação da tomografia. Quando eu vou fazer a minha marcação na tomografia, eu marco primeiro aqui e eu vou até embaixo. Se o baço, como eu falei, for primeiro, eu marco aqui. Como esse daqui, o fígado é primeiro, eu marquei lá em cima. E onde é que está o baço aqui? Eu falei que aqui ele está na esquerda. Olha ele aqui, ó. Ele está na esquerda. Esse daqui eu não consigo saber a lateralidade dele, porque é direita e esquerda, né? Mas eu sei que é o baço porque, enfim, porque foi eu que montei a aula. Então, ali na frente a gente vai conseguir ver. E esse daqui eu consigo ver que é a pontinha do baço. Mas ali na frente a gente vai conseguir ver o que é isso e o que é isso. Então, se eu volto lá no meu exame, eu falei que o primeiro órgão que a gente consegue ver, não vou mostrar esse aqui, que esse aqui tem, o paciente é diferente. Eu vou pegar um outro exame aqui e vou mostrar o primeiro órgão que vai aparecer aqui na minha direita, olha aqui, ó. É o fígado. E o outro órgão que vai aparecer aqui é o baço. É o baço. Então, voltamos lá. A gente passa para o pâncreas. Certo? Eu não vou falar o que é o pâncreas, o que é o fígado, o que é, enfim, as funções dele. Eu estou aqui para mostrar a imagem, mostrar como que você consegue localizar ele. Se você reparar agora, eu não coloquei seta aqui no meu topograma. Por quê? Vamos só pensar mais ou menos onde ele está. Eu estou vendo o fígado, certo? Eu estou vendo o fígado. Eu sei que o baço ele está aqui. Então eu estou vendo o baço aqui. Ele está no meio, entre o fígado e o baço. Olha aqui, ó, entre o fígado e o baço. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. E olha ele aqui. Então, se eu fosse falar, ele estaria mais ou menos aqui. Mas eu não vou mostrar o que é isso, porque é para fazer a gente pensar. Então, dando continuidade a isso, a gente vai ver a vesícula, certo? A vesícula é a mesma coisa. Ela está colada aqui, ó. Está colada no fígado. Ó, o fígado está aqui. E ela está aqui. Se você quiser uma dica de como conseguir ver a vesícula, se você reparar aqui, esse exame está com contraste. Pô, Luz, mas eu não sei como está com contraste. Calma. Olha aqui, ó. Tá vendo que esse daqui é um órgão que ele está muito branco. Muito branco. E aqui não captou nada de contraste? Pois é, a vesícula não capta contraste. Ou não deveria captar. O contraste. Então, ela parece que é uma lesão no fígado, por ela estar ali colada. Mas não é uma lesão no fígado, não é uma lesão hepática. É simplesmente a vesícula. Beleza? E jogando um pouco mais para baixo, a gente consegue ver o sistema digestório. E o que compõe o sistema digestório ali, né? A gente vai ver tanto o estômago até o final do intestino. E a gente vai conseguir acompanhar isso. E o mais legal de você conseguir acompanhar o sistema digestório é que, eu só não vou falar da boca, tá? Só vou falar da parte do abdômen. Quando você consegue acompanhar isso, você consegue, por exemplo, ver onde está o apêndice, que é uma das estruturas mais chatas que a gente tem para ver. Então, vamos voltar lá no nosso exame, certo? Eu vou puxar aqui o exame com contraste. Vou puxar aqui o exame com contraste.
Novamente eu estou falando, aqui em cima é o fígado, mais para o lado esquerdo, né? É o baço, descendo um pouco mais. Olha como é que o pâncreas, ele é chato de ver. Se você reparar, essa outra parte aqui é uma parte do intestino, mas ele tem gás dentro. Olha aqui, ele tem gás dentro. O pâncreas não tem gás. Então o pâncreas está bonitinho aqui, ó. E aonde que está a vesícula? Eu falei que a vesícula ela está colada com o fígado e ela não capta contraste. Se eu olhar o exame, joguei lá para baixo, na pontinha do fígado, não consegui ver. Voltei lá para cima, não estou conseguindo achar uma estrutura que esteja colada com o fígado que não captou contraste. Você não conseguiu achar simplesmente por uma coisa. Ele tem essa parte metálica aqui, ó. E essa parte metálica aqui quer dizer que esse paciente, ele tirou a vesícula, ele clipou essa vesícula. Então, essa parte é uma parte metálica. A gente consegue ver isso, geralmente a gente consegue ver isso até num topograma. Olha ela aqui, ó. Já num topograma, eu consigo ver aonde está a vesícula do paciente, se ele por acaso tiver tirado essa vesícula. Deixa eu voltar lá. E eu falei sobre o sistema digestório. Olha aqui, ó. Quando o paciente está em jejum, o estômago, ele geralmente ele fica vazio. E você vai acompanhando e descendo ali. Primeiro a gente vai ter a parte do intestino delgado e depois a parte do intestino grosso. O intestino delgado a gente deixa um pouco de lado, que é um pouco mais complicado da gente ver, e vamos ver mais a parte do intestino grosso. No intestino grosso, a gente tem algumas partes, né? A gente tem o cólon ascendente, a gente tem o cólon transverso, a gente tem o cólon descendente, depois sigmoide reto. A gente tem também duas flexuras. Uma flexura que está do lado direito e está do lado direito. Isso aqui do lado direito é o quê? Não é o fígado. Então, é uma flexura hepática. Se essa daqui é uma flexura hepática e ela está do lado direito, a flexura que está do lado esquerdo, por conta do baço, vai ser uma flexura esplênica. Então, novamente, a gente tem o seco, a gente tem o cólon ascendente, flexura hepática, cólon transverso, flexura esplênica, cólon descendente, sigmoide e reto. Então vamos dar uma olhada aqui. Se a gente olhar o lado direito, olha ele aqui, ó, ele está descendo. Ele está descendo, você vê que é tudo muito confuso. Mas não tem problema. Tem imagem que a gente consegue ver muito melhor. Vou pegar essa imagem aqui, que eu já separei ela, que é um pouco melhor de visualizar. Se você reparar, o estômago do paciente, ele já está muito cheio. Então, esse paciente não está em jejum. Você vê que ele pode estar doente, mas com fome ele não está ali, não. Enfim, aqui é o cólon transverso, certo? Eu falei que do lado direito do cólon transverso é o cólon ascendente. Então, no cólon ascendente, a gente tem o seco. E saindo do seco, a gente tem o apêndice. O apêndice é muito chato da gente conseguir ver, porque ele está tudo misturado aqui. Mas quando você quiser procurar o apêndice, procura uma estrutura que ela termina em fundo cego. Você começou a ver, saiu ali a parte do intestino, começou a ver e sumiu. Ela simplesmente sumiu. Você sabe que aquilo dali é o apêndice. E olha que legal isso daqui. Eu estou conseguindo ver essa estrutura aqui, ó. Olha essa estruturazinha aqui, vou dar uma ampliada, vou jogar aqui para o meio. Olha essa estrutura aqui, está saindo do lado direito do cólon, né? Perto do cólon ascendente, no seco.
E olha ela aqui, ó. Ela está descendo, ela tem até um pouquinho de gás ali dentro, ela desceu e ela simplesmente sumiu. Ela simplesmente sumiu, essa imagem. Isso ali eu já sei que é o apêndice. Porém, o apêndice não é simples da gente conseguir ver igual a gente conseguiu ver agora. Mas se você já tiver a noção da onde está, é complicado da gente conseguir ver as estruturas do abdômen, principalmente falando do sistema digestório, principalmente falando. Se a gente estiver falando sobre cólon, é um pouco mais fácil quando você vê o cólon transverso e do cólon transverso você parte. Porque isso daqui poderia ser simplesmente um raio-x. Se fosse um raio-x contrastado, a gente conseguiria ver muito melhor. Mas, porém, é uma imagem em 2D, não uma imagem em 3D, igual a gente está vendo aqui. Beleza, no sistema digestório. E a gente tem o sistema urinário, certo? A gente tem o sistema urinário. Do sistema urinário, eu vou mostrar para vocês, igual eu mostrei agora na tela, os dois rins, certo? Tem paciente que tem um só, tem paciente que os rins não estão no lugar, e até a bexiga. Então eu vou mostrar o rim, os ureteres e a bexiga. Então, eu sei que ele está em dois. Ele tem um do lado direito e ele tem um do lado esquerdo. Geralmente, o do lado direito, ele tá mais para baixo, né? Tá mais inferior do que o do lado esquerdo. O lado direito geralmente fica mais para baixo, por conta do fígado. Nesse daqui, como eu falei, como é um sagital, eu não tenho noção de se é a direito ou a esquerdo. Agora a gente vai conseguir ver como que ele é mais complexo no sagital. No coronal e no axial fica bem fácil, mas no sagital é um pouco mais complicado. Vou botar aqui, ó, uma anjo, certo? Uma angiotomografia. Isso daí é o medo de muita gente, mas essa angiotomografia ficou muito bem feita. Então, essa anjo aqui, eu estou vendo do lado direito o fígado. Olha ele aqui, ó, tá vendo essa parte aqui que está no meio? Como eu falei, é o estômago. Olha aqui, ó, é o estômago. Do lado do estômago, a gente está vendo o baço. E eu vou descendo um pouco mais, eu estou vendo o pâncreas. Desço um pouco mais e eu vejo os dois rins, do lado direito e do lado esquerdo. Como é uma anjo, eu estou vendo muito bem aqui as artérias. Mas como eu falei para você, a gente tem vários filtros e várias janelas. Essa aqui é uma das melhores janelas para a gente conseguir ver anjo. Mas a gente não está falando de anjo. A gente vai até mencionar ali daqui a pouco. A gente vai estar falando agora dos rins. Então, se você reparar bem, olha como é que na parte externa dos rins, ele está com contraste, mas na parte interna ele não está com contraste. Se a gente pegar aqui uma fase venosa, olha a diferença dos rins. Aqui o rim está muito mais bem preenchido do que aqui. Você lembra que eu falei que a vesícula não capta contraste? Olha lá dentro da vesícula, não tem contraste. Eu sei que isso daqui é vesícula, eu já bati o olho, já sei que isso daqui é vesícula. E esse daqui eu já sei que é uma fase venosa ou uma fase nefrográfica, porque todo o rim ele está preenchido. Aqui ele não está preenchido. Como isso daqui é uma anjo, eu não vou ter fase tardia. Mas a gente vai ver ali uma fase tardia. E essa daqui é uma reconstrução que eu gosto de fazer, mas isso aí daqui a pouco a gente dá uma olhada, porque eu mostrando aqui quais são as artérias e aqui eu consigo te mostrar num 3D. Isso aqui é o que o livro te mostra e esse daqui é o que eu estou te mostrando. É o que você vai ver no dia a dia. Vou botar agora uma tomografia um trifásico,
Pô, Luiz, e o que que é o trifásico? O trifásico são 3 fases pós-contraste. São 3 fases pós-contraste. Então, peguei aqui o arterial, peguei o portal e vou pegar o tardio. São 3 fases, pós-contraste. E se você reparar, primeira coisa que a gente vai ver aqui, olha como é que está a aorta. A aorta, ela está com muito contraste aqui, ela está com pouco contraste aqui e quase sem contraste nenhum aqui. Se a gente jogar para o rim, que foi a parte que eu mostrei para vocês e a parte que a gente está falando agora, olha como é que se comporta o rim aqui na fase arterial, aqui na fase venosa, ele já está se comportando de uma forma diferente, e aqui na fase tardia, olha isso aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? O rim, ele já está excretando. Então, a gente pode falar que é uma fase excretora ou uma fase tardia. Novamente aqui, tá vendo aqui? Esse daqui, vou dar um zoom bem grande agora. Esse daqui é o ureter, bem chato de ver. Se a gente for acompanhando ele, no sem contraste ou no arterial, é um pouco difícil. Já no tardio, que é essa terceira aqui, olha como é que eu consigo acompanhar o ureter bem, assim, ó, bem nítido. Tá vendo que eu consigo acompanhar ele bem nítido até lá embaixo. E aonde é que a gente está lá embaixo? Na bexiga. Repara que aqui, ó, no venoso, não tem contraste dentro da bexiga. Aqui no tardio já tem contraste na bexiga. E esse exame é um exame muito maneiro, muito peculiar, porque se você reparar nesse rim esquerdo dele, a gente está descendo, e a gente está descendo, ó, saiu o ureter aqui, eu estou com o ureter vendo aqui, mas saiu outro ureter aqui. Olha isso aqui. Faço um 3D, quando eu faço um 3D, vou botar aqui, eu vi que esse paciente, ele tem 2 ureteres. Ele tem um rim e tem 2 ureteres, né? Ele tem 3 ureteres no total. Olha lá, e todos eles excretando até o final, sem nenhuma obstrução. Exame muito legal, um pouco difícil de ver, mas quando a gente consegue ver e consegue fazer um 3D assim, bem legal, eu particularmente acho bonito. Mas não tem só esse, não. Como eu estou falando disso, eu vou mostrar outro tipo de rim completamente diferente. Vamos lá, a gente está descendo, a gente viu o baço, viu o fígado. Olha essa parte aqui. Esse daqui são os 2 rins, certo? O rim direito e o rim esquerdo. Beleza? Se a gente estiver descendo, olha, eu estou descendo e vai acompanhando o rim aqui, ó. Do nada, ele tem essa parte aqui. Se você olha num sem contraste, essa parte aqui, você pode até imaginar, pensar que isso daqui é uma massa. Quando você injeta o contraste, olha que legal, os 2 rins estão juntos. Então, isso daqui é um típico de rim ferradura. Quando eu faço novamente o 3D, olha como é que ele fica, eles se unem aqui. Vou botar aqui no arterial, olha aqui, e os 2 se unem aqui. Outro exame também que não é fácil de ver. Então, esses dois aqui são os 2 que a gente consegue ver. Vou botar aqui o ureter duplo e o rim ferradura. Essas 2 partes aqui, vocês não conseguem ver isso tão fácil, não é tão simples da gente conseguir ver isso. E sempre quando eu consigo ver isso, ou que algum amigo tem, ele me manda que ele sabe que eu gosto muito disso. Então aqui, ureter duplo e rim ferradura. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre angiotomografia. Na angiotomografia, a gente vai estudar basicamente veias e artérias. Mas eu não vou falar sobre artéria, eu não vou falar sobre veia hoje, e eu vou falar mais sobre artérias.
E olha que legal essa imagem. Isso daqui que eu estou fazendo é exatamente o que eu faço no meu tomógrafo, certo? Isso daqui é uma estação de trabalho minha. E essa daqui é exatamente o que eu faço no meu tomógrafo. Como eu falei para vocês, a gente consegue ver, quando a gente vai fazendo uma anjo, a gente está vendo os vasos. E quando a gente começa lá de cima, a gente tem o coração. Eu sei que essa parte aqui do coração é o átrio esquerdo, porque a parede do coração ele está mais espessa, então ele precisa ser mais forte para bombear o sangue para o resto do corpo, fazer então a grande circulação. E ele vai descendo. Se a gente reparar nessa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui, é o diafragma, ó, diafragma. Então, do diafragma para baixo já pode ser considerado a aorta abdominal. Mas como que você faz, Luiz? Eu faço como se fosse uma tomografia de abdômen, certo? Começando do fígado e indo até lá embaixo, é claro, se for o abdômen pélvico. A primeira artéria que a gente consegue ver saindo é essa artériazinha aqui. Essa artériazinha aqui, que é essa artéria aqui, no coronal um pouco mais complicado de ver, essa artéria aqui, se você reparar, ela vai para um lado e ela vai para o outro lado, certo? Ela vai para um lado e ela vai para o outro lado. Quando a artéria vai para um lado e para o outro, ela está indo para a hepática, que está indo, desculpa, para o fígado, né? A artéria hepática está indo para o baço, a artéria esplênica. Então, de um lado, hepática e do outro lado, esplênica. Se lembra que eu falei do cólon, da flexura hepática e flexura esplênica? Toda vez que a gente estiver falando sobre fígado, a gente vai ver hepato alguma coisa. Toda vez que a gente estiver falando de baço, a gente vai falar sobre spleen alguma coisa. Isso torna a nossa aula um pouco mais prática. Por quê? Porque artéria, mas qual é a artéria do fígado? Hepática. Qual é a artéria do baço? Esplênica. Eu acho que isso fica um pouco mais dinâmico na hora da gente estudar. E até mesmo na hora da gente ver as imagens, né, no dia a dia. Só que essa artéria, como eu falei, ela sai uma artériazinha aqui. Então essa artéria é o tronco celíaco. Ela vai para um lado, vai para hepática, para o outro lado vai para esplênica. E quando eu desço um pouco mais, tem uma outra artéria já saindo daqui. Essa outra artéria pode confundir um pouco, é a única artéria que você consegue confundir um pouco ali, que é a mesentérica superior. Olha ela saindo aqui, a mesentérica superior. Descendo um pouco mais, a gente tem uma artéria que vai para um lado e para o outro lado. Olha ela aqui, ó. Ela está regando os dois rins. A artéria renal direita e a artéria renal esquerda. Também é um pouco mais simples da gente conseguir ver. Num coronal, a gente consegue ver a aorta torácica, a aorta abdominal. A gente consegue ver as duas artérias saindo, né, para os dois rins, a artéria renal direita e a artéria renal esquerda. Mais para baixo, a gente consegue ver as ilíacas. Beleza? E a gente pode... Por que eu falei ali atrás que é um pouco chato, por exemplo, da gente ver se isso daqui é um rim direito ou se daqui é um rim esquerdo? Porque eu perco noção de anatomia. Quando num coronal aqui, eu perco a noção. Mas quando eu vejo aqui o meu localizador, eu sei que ele está indo para o lado esquerdo, eu sei que isso daqui é o baço, e eu sei que esse daqui é o rim esquerdo. Beleza? E outra coisa que eu gosto de fazer também nas aulas, certo? Vou tirar aqui, vou botar o axial. Outra coisa que eu gosto de fazer nas aulas é nomear as estruturas junto com a galera, certo? Eu posso botar aqui e posso botar
fígado, bota aqui, ó, fígado, vou puxar para cá para ver. Essa daqui é o rim direito, essa daqui é a aorta abdominal, vou puxar uma setinha aqui, ó, é a primeira artéria que sai aqui. Então, vou puxar uma setinha aqui e vou botar uma outra parte aqui. Essa daqui é... Ih, deu branco. Essa daqui é a artéria... Desculpa. O tronco celíaco. Então, essa daqui já é o tronco celíaco, beleza? Vou puxar uma outra seta aqui. E olha essa outra parte aqui. Essa outra parte aqui é o pâncreas. Eu estou vendo aqui do outro lado, eu estou vendo aqui o baço. E essa daqui, o rim esquerdo. E eu estou vendo o rim esquerdo. Quando a gente está falando sobre anatomia e quando a gente está falando sobre tomografia, principalmente nessa janela aqui, tudo que você estiver vendo preto é ar. E tudo que estiver vendo osso, desculpa, tudo que estiver vendo branco é osso. Então, esses tons de cinza que a gente consegue diferenciar. E o contraste, ele fica muito branco, então ele fica hiperdenso, misturando junto com as costelas. Olha aqui, ó. Essa daqui, então, são as costelas. Quando você tem essa noção, na hora de você diferenciar uma lesão, é um pouco mais prático. Quando você tem essa noção, você consegue diferenciar uma lesão um pouco mais prática. Você quer ver? Porque isso daqui está homogêneo, está tudo mesma cor. Quando a gente pega um outro paciente, deixa eu ver, esse aqui, olha como é que é a diferença do fígado dele. Se a gente botar numa outra janela, você vai ver que o fígado tem outra diferença, tá tendo... É muito diferente de um lado para o outro. E o fígado ele tem que manter um padrão. A gente tem o padrão que a gente faz, é o ROI, certo? Para a gente medir qual é a densidade do fígado. Se eu botar o ROI em cima da lesão, você vê que mudou muito o ROI. Esse ROI nada mais é do que o padrão que a gente usa para mensurar os tons de cinza. E a gente tem, como eu falei, a gente tem a diferença de imagens. Olha isso daqui. Se a gente tem essa diferença aqui, ele está nesse tom aqui. E ele está nesse tom aqui. Pode confiar em mim. Isso daqui é o rim do paciente. Olha o tamanho desse rim desse paciente. Olha isso daqui. Vendo num coronal, dá para a gente ter uma noção muito melhor. Esse paciente, a função renal dele não é boa. Você vê que ele também tem um eclipse aqui, de vesícula. E o fígado dele tá todo heterogêneo. Desculpa, tá todo heterogêneo, tá todo diferente. Olha aqui, ó. E essas lesões são praticamente as mesmas lesões que tem aqui. Esse paciente, a gente injetou contraste porque ele faz diálise e ele ia fazer diálise no dia, porque é um paciente que não tem a função renal legal. E a última coisa que eu queria mostrar sobre o fígado é uma outra parte muito interessante, muito maneira. A gente consegue ver o fígado... A gente tem algumas lesões, né, que a gente consegue ver no fígado. Botei aqui 3 fígados diferentes. Primeiro aqui, eu estou vendo um fígado normal. E como é que eu sei que, pelo menos nessa parte aqui, está normal? E como é que eu sei que ele está normal? Compara com o baço. Olha ali, ó. Ele está mais ou menos na mesma densidade do baço. Se liga nesse fígado do meio. Esse fígado do meio...
Quando a gente joga e a gente repara a densidade do fígado com o baço, a gente está vendo que está muito diferente. Ele está muito mais escuro. E essa outra imagem aqui já é o contrário. Ele está muito mais... Esse daqui foi um exame de tórax, né? Não foi um exame de abdômen. Mas para diferenciar, olha isso daqui. Então eu vou botar aqui... só para a gente diferenciar os três. Um paciente que tem um fígado hiperdenso, um paciente que tem um fígado normal e um paciente que tem um fígado hipodenso. Se a gente botar um ROI, se a gente botar um ROI ali em cima, ó, eu tô vendo que a média dele é de 135. Se eu botar um ROI aqui em cima, a média dele está dando 71. E se eu botar um ROI aqui em cima, ele está dando uma média a zero, né? E o que isso quer dizer? O paciente tem hemocromatose, que é o fígado que tem muito acúmulo de ferro no fígado, e o ferro, para a gente, ele fica hiperdenso, então ele fica branco, olha aqui, ó, o fígado fica branco, o fígado normal, e aqui ele tem acúmulo de gordura, e gordura para gente é hipodenso. Então ele tem um hiperdenso, um normal e um hipodenso. Então, assim, essas são as estruturas que a gente consegue ver numa tomografia de abdômen e pelve. Tem várias outras estruturas, isso não cabe muito aqui, só a título de comparação, só a título de curiosidade, tem essa estruturazinha aqui, ó, que é o chapeuzinho. Eu falo que é o chapeuzinho do vovô. Tá vendo essa estrutura aqui? Essa estrutura aqui, o chapeuzinho desse vovô, são as glândulas suprarrenais ou as glândulas adrenais. Essas glândulas, ela serve como localizador para a gente, como marcador para a gente fazer uma tomografia de tórax. Então, se cair num concurso público, da onde até onde? É do ápice até as suprarrenais. Beleza? Isso foi só a título de comparação, a gente não vai alongar um pouco mais sobre isso. Vou abrir para a gente falar um pouco mais. Enfim. E é isso aí. Novamente, as minhas redes sociais, Radiologia Curiosidade, Luiz Aurora, que é o meu particular, o Luiz Lisboa é meu Facebook, que eu quase não uso, e Luiz Aurora, @hotmail, é o meu e-mail particular. E esse dali também é o meu telefone. Beleza? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. E é isso aí, foi uma aula bem rápida, mas acho que deu para aproveitar bem. Beleza? Grande Luiz, muito obrigado pela sua aula, foi muito bacana. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, que agora eu não sei como é que eu vou fazer isso. Já parou aqui, eu acho, já foi. Já foi? Ah, já foi. Já está indo aqui. Pô, meu amigo, quero agradecer a tua aula, foi muito bacana. E é muito bacana ver o teu entusiasmo em falar de tomografia, falar de anatomia em tomografia e trazer essas imagens que às vezes a gente ouve falar ou vê num livro tão distante assim do nosso cotidiano. Teve a Emilena que fez uma perguntinha aqui, dizendo se aquele clipezinho que você mostrou em algumas imagens, tipo de vesícula, se não me falha a memória, ele também é visualizado quando quando o paciente faz aquela cirurgia bariátrica. Também. Quando o paciente faz cirurgia bariátrica, é claro, dependendo da cirurgia, né? Mas na maioria delas, ele fica assim com aquele clipe, e esse paciente a gente precisa injetar contraste. Então, assim, no topograma é um pouco mais complicado de a gente ver, mas no exame a gente vê muito bem nítido ali. Muito bem. Beleza, galera. Luiz, pô, parabéns. Muito obrigado por estar cedendo esse tempo aqui para nós, estando aqui conosco. E olha, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito aqui com o nosso evento. Hoje, nosso primeiro dia, nós tivemos já até hoje mais de 200 inscritos. E hoje aqui você já teve chegou a 100 telespectadores aqui na sua aula e da Elisângela também. Pô, muito bacana, porque a gente está no dia de semana,
num momento fazendo uma atividade que é nova para a gente também. É a primeira vez que eu participo mediando do congresso online, então a gente até pede desculpa a todos os participantes de algum probleminha que porventura venha ocorrer, mas a gente está batalhando para que esse formato atinja mais pessoas, seja mais democrático, porque a gente pode ter eventos no país inteiro e trazer nossos colegas do país inteiro, como eu falei no início, né, para dentro da casa de todo mundo. Então, assim, Luiz, valeu, muito obrigado mesmo, e a gente está ao dispor aí, o Embrarádio e tudo mais, para nossas atividades e nossas parcerias. Agora Então, eu eu vou... gostaria... Oi, Desculpa, pode eu só falar, Luiz, não, gostaria fica à de vontade, agradecer. amigão. Eu só gostaria de agradecer de verdade essa oportunidade, sabe? Quando você me falou, eu falei, cara, tem tanta coisa, como você falou, eu gosto muito de tomografia. E essa é uma área que, assim, eu faço isso há muito tempo, então falar de tomografia é muito maneiro para mim, é muito maneiro. Quando você, pô, me chamou, foi muito maneiro para mim. E assim, obrigado, parabéns pelo evento, tá bem legal. E é isso aí. Obrigadão, Luiz. Obrigadão mesmo. E estamos juntos aí em vários projetos, né? O Luiz está conosco aí em vários projetos educacionais. Ele não se acha professor, mas eu já falei para ele, cara, você é professor. Todo profissional que ensina é professor. Não tem essa, não. Se você já Mas você sabe transmite por seu que que eu falo conhecimento... isso, César? Mas sabe por que que eu falo isso? Ah, Porque muita gente, sabe, quando se intitula professor, as outras pessoas olham como um ser superior. E eu que sempre nada. falei o contrário. Eu sou tão humano quanto qualquer outra pessoa, sabe? Eu faço tantos exames, eu tive tantos problemas quanto qualquer outra pessoa. Então aqui eu sou um colega de trabalho falando com vários colegas de trabalho. Por isso que eu falo que eu sou mais um colega de trabalho do que um professor. Para de ser amarelão. Tu é professor, sim, acabou. Sai fora. Tá fugindo aí pela tangente. Só porque não quer ter aluno corrigindo prova lá. Professor, corrige minha prova aqui. Sai fora. Tô brincando, gente. Luiz é gente fina pra caramba. A gente trabalha junto, divide plantão juntos. Eu compartilho desse amor dele aí pela tomografia. E, pô, um cara sensacional, bacana demais. Fico muito feliz de a gente estar juntos aí nessa jornada profissional. Na vida mesmo, né? A gente encontra amigos que têm o mesmo ideal, um foco, e agrega de forma positiva. Luizinho, deixa eu passar aqui para o Fabiano agora, para a gente não estourar muito o horário do nosso evento. Cara, valeu aí por estar conosco. Obrigado a E você.